O relacionamento é como uma balança, requer equilíbrio e sincronismo. O segredo em uma relação interpessoal é o equilíbrio entre as partes, assim como uma balança, que apesar de ter dois polos, retratando uma espécie de pêndulo, temos um só corpo que define o sentido da parceria. Cada polo ou elemento formaria um corpo, que seria o corpo da relação propriamente dita. Esta relação assim se desenvolve como se fosse, por exemplo, se nos caminhos da vida, uma perna solitária se encontrasse com outra, e juntas resolvessem caminhar, logo se forma sobre elas um corpo ou uma espécie de entidade relacional. Se ambas compreenderem a necessidade de serem colaborativas e sincronizarem seus passos, isto levará o corpo a lugares que apenas uma delas talvez não conseguisse chegar, ou até dividir o peso dos fardos da vida. Voltando ao exemplo da balança, vemos que muitas vezes existe uma espécie de disputa e que, quando um dos lados tenta prevalecer, a balança cai em desequilíbrio, e no caso das pernas, podem se cruzar e o corpo vir abaixo. Se relacionar é sobretudo uma arte de sincronismo e equilíbrio constante, mas sem o princípio do respeito ao outro e principalmente, na fundamentação da igualdade de responsabilidade, vemos cada vez mais relações acabarem diante de um precipício, ou em processos de desgaste que fatalmente levará à ruptura ou a atitudes abusivas, tornando-a tóxica ou pouco produtiva. Em termos de reciprocidade, temos novamente a questão do equilíbrio se fazer presente, mas nem sempre o ego, que alavanca o sentido da individualidade egoísta, iria ajudar neste processo. Tudo porque na visão egoísta cada um olharia para o seu próprio lado, desconsiderando o lado do outro e o conjunto formado pela união de ambos. O ego desconhece a realidade do compartilhamento, fundamentando relações baseadas na falta de espontaneidade, falta de transparência, falta de sinceridade, falta de responsabilidade compartilhada, falta de respeito das diferenças e, sobretudo, a própria existência de um corpo relacional, saudável, sólido e estável, que sustentaria o sentido de uma relação, envolvendo sempre duas pessoas ou duas individualidades. Vemos o ego promover disputas, lutas pelo poder e dominação e uma infinidade de atitudes anticolaborativas, alavancando assim princípios de autossabotagem da própria relação. O equilíbrio é algo que o ego desconhece, porque ele se baseia em utilidade e benefício individual. Como que uma balança, simbolicamente falando, se equilibraria sobre este princípio egoísta, se o ego só enxerga um dos lados, ou melhor, seu próprio lado? Digo, nunca. Porque quando um deixa de ser útil ao outro, o ego racionaliza e determina que a relação deveria chegar ao fim, promovendo a destruição desta unidade participativa. A nível de negócio, em termos de sociedades baseadas em princípios mundanos, comerciais ou profissionais, tal rompimento é aceitável, porque a sociedade comercial, por princípio, se baseia no lucro, em um tipo de barganha ou negociação. Mas, se tratando de sentimentos, a coisa não poderia ser assim, visto que não podemos negociar ou até comprar um sentimento, porque este não se deve basear em lucro e sim em reciprocidade. O amor, por exemplo, se paga com a retribuição, e não podemos transformar relações baseadas em afeto, em sociedade capitalista. Isto seria o mesmo que transformar um ser humano em um objeto ou em uma máquina que teria utilidade. É o processo de coisificar a natureza emocional e sentimental humana. Mas o tal ego, para justificar suas armadilhas mentais, tenta fundamentar o princípio de uma postura egocêntrica e até narcisista, usando a autoestima exagerada, como se fosse esta algo natural e cabível dentro de uma relação saudável e participativa e, portanto, recíproca a nível de doação. O relacionamento afetivo seria, em princípio, uma via de mão dupla onde não deveria haver pedágio. Quem gosta de transformar o amor em moeda de troca ou negociação, são aqueles que nem sequer sabem que a natureza deste sentimento nada tem a ver com valores materiais, mas sim, com um movimento de doação espontânea, incondicional e gratuita. Infelizmente, o mundo ainda tenta nos ensinar critérios para validarmos ou justificarmos como e quando devemos ou não manifestar nossos sentimentos. Mas digo que, o método de aferir-se à relação afetiva, seria de natureza saudável ou tóxica, está na observância no nível de cumplicidade, lealdade, honestidade e sobretudo reciprocidade. Se colocarmos uma etiqueta de preço no nosso amor,
Estamos transformando a energia vital em objeto material de troca, e logo perdemos o sentido sublime do amor e do próprio equilíbrio numa relação de dualidade, que seria o de dar, para depois receber, e não o contrário. Quem barganha com amor, barganha com o que tem de mais valioso e acaba tendo que aceitar as mesmas regras de uma sociedade comercial, que seria, deixou de ser útil ou ser vantajoso, simplesmente tal relação se desfaz, para partirmos para um negócio mais rentável e lucrativo. Se tratando de sentimentos ou amor, o valor agregado seria inerente à capacidade de doação da parte de quem o manifesta e não do preço que colocamos nele, para só assim manifestá-lo. Isto é um fator condicional e nem um pouco fraterno. Quem barganha com amor, barganha com si mesmo, e fatalmente será convidado a se prostituir emocionalmente no mundo, para só então receber sua paga. E quem já recebeu seu pagamento, não pode cobrar nada de volta, tudo porque já recebeu sua recompensa. Lembrando que foi a própria pessoa que estipulou o preço de algo que o dinheiro não poderia comprar. Amor se paga com amor e não mediante uma carteira de benefícios. Afinal, recebemos esta energia vital de Deus, que pelo seu amor nos criou e com ele nos concedeu o sopro da vida, de forma gratuita. Paz, amor e luz. Gratidão por ter assistido. Se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe e subscreva o canal para receber notificações acerca de novos vídeos. Namastê.